Bom dia, gente. Então, depois da nossa avaliação, hoje a gente começa, então, uma nova parte da nossa disciplina. Vocês vão ver que a gente vai retomar vários conceitos já trabalhados, tá? Mas agora a gente entra, então, nos modelos atômicos propriamente ditos, tá? Então, a gente tem aqui o John Dalton, né? Em 1803, ele tentando, na tentativa de explicar a lei de conservação da massa, a lei das proporções constantes, ele construiu então um modelo atômico, onde ele retoma aquelas ideias antigas, que lá de 450 anos antes de Cristo, de Leucipo e Demócrito, que introduziram o conceito de átomo, que não foi bem aceito, né? Vocês lembram então que nesse período todinho aí a gente não tinha a química como ciência ainda, era alquimia, né? E com o Lavoisier, então a gente já começa então com o nascimento da química, onde o método científico é o direcionador dessa ciência, certo? Então, o Dalton, então, ele teve uma concepção de átomo em que ele representava eles por pequenos círculos, né? Então, tá aqui os símbolos que o Dalton fazia para os diferentes tipos de átomos, tipos de diferentes elementos químicos, cada um com um tipo de desenho. E eu gostaria que vocês percebessem que isso não teria uma grande viabilidade. Mas para a época, como tinha pouco conhecimento sobre a grande quantidade de elementos, se conhecia poucos dos elementos químicos, foi o que o Dalton então propôs para a época e funcionou para algumas situações. Até hoje a gente utiliza alguns conceitos então desse modelo atômico. E o Dalton ele tinha alguns postulados, né? Eu dividi aqui em 5 postulados de acordo com o livro de vocês, né? Então, seguindo o livro didático, né, que é o livro da Martha Reis, vocês vão ver que eu retirei várias partes do livro para essa aula de hoje, porque no livro ele está bem completo mesmo, a sequência é muito boa de conteúdos. E o primeiro postulado fala o seguinte, que todas as substâncias elas são constituídas de minúsculas partículas denominadas átomos, certo? Os átomos não podem ser criados nem destruídos, cada substância é constituída de um único tipo de átomo. Então imagina, cada substância é constituída por apenas um tipo de átomo. Olha só, a gente já sabe, né? Segundo os conceitos que a gente já tem hoje, que vocês estudaram no ensino fundamental, eu sei que vocês já vão achar alguns erros aqui nesses postulados. Vocês podem perguntar também, o que é postulado? Gente, postulado é uma formulação teórica que ela não pode ser testada, mas ela é tida como verdadeira, certo? Então, são os postulados, são algumas diretrizes tidas como verdadeiras, para explicar alguma coisa, nesse caso, explicar a matéria. Certo? Então, essa primeira aí, ele fala que cada substância é constituída por apenas um tipo de átomo. O segundo postulado, as substâncias simples ou elementos, então ele chama elemento e substâncias simples da mesma coisa, são formados por átomos simples, que são átomos isolados. Olha o que ele diz, hein? Pois os átomos de um mesmo elemento químico sofrem repulsão mútua. Os átomos simples são indivisíveis. Ele está falando que o átomo elementar, que é lá constituinte das substâncias simples, ele existe de forma isolada por causa da repulsão, certo? E que esse átomo é indivisível, ou seja, não existe nada menor do que ele, é a menor partícula que Dalton admite que existe, certo? O postulado 3, as substâncias compostas são formadas por átomos compostos, capazes de se decomporem durante as reações em átomos simples. Então, vocês notam aí que ele usou o mesmo conceito para explicar a substância composta, substância simples, e que falou que uma substância composta ela pode se decompor em substâncias simples. E a gente tem que ter como referência também que nessa época foram testadas vários tipos de reações, aquelas reações de síntese e análise que a gente já estudou, certo? Então, a gente vai para o quarto postulado, que todos os átomos de uma mesma substância são idênticos na forma, no tamanho, na massa e nas demais propriedades. Átomos de substâncias diferentes possuem forma, tamanho, massa e propriedade diferente. A massa de um átomo composto é igual à soma das massas de todos os átomos simples componentes, certo? Então, a massa total de um átomo seria a massa desses átomos simples. Então, tenha muita atenção nessas coisas que eu coloquei, que o livro pôs para vocês entre aspas, tá?
E aqui eu coloquei aqui o símbolo da bola de bilhar, que é uma forma de explicar o modelo de Dalton, que para ele o átomo então seria maciço, né? Maciço significa que ele não tem espaço vazio, ele é totalmente preenchido. E ele seria indivisível porque não existiria nenhuma partícula menor do que o átomo, certo? E aí, gente, tem essa questão aqui do Enem, que aparece muito pouco no Enem os modelos atômicos, tá? Mas o ano passado já surgiu essa questão aqui. Eu gostaria de fazer ela junto com vocês, vou ler ela aqui e a gente vai discutir cada etapa dessa questão, que foi uma questão justamente em cima dos postulados de Dalton, que ele fala que ele publicou o livro intitulado Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continha 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica. Então, aqui já apareceram 5, né? Do livro da Marta Reis que a gente tirou, são os 4 postulados, mas a gente vai discutir eles aqui um a um, certo? Eu não vou pular aqui os postulados e volto nele. Ele fala assim, ó, após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais, a gente vai estudar tudo isso, evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia do modelo atômico. A gente vai estudar tudo isso aí lá para frente. Mas vamos discutir cada parte do modelo de Dalton nessa questão, só para a gente adiantar algumas situações. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. né? Ele fala assim, ó, com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados ainda é correto? Então, sabendo tudo que a gente sabe sobre o átomo hoje, aí eu vou discutir algumas questões, né? A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Gente, isso aqui não é válido até hoje, porque lá no átomo a gente tem o núcleo, né? Tem a eletrosfera, tem as partículas nucleares, as partículas na eletrosfera, certo? Que a gente ainda vai estudar tudo isso aí na evolução dos modelos atômicos. Número 2. Todos os átomos de um elemento químico são idênticos em massa e em todas as propriedades. Gente, isso não é verdade, porque a gente tem o mesmo elemento químico com massas diferentes, certo? Que são o tal dos isótopos. Então, aqui tem o tal dos isótopos, certo? Por exemplo, carbono 12, carbono 13, carbono 14, hidrogênio com a massa 1, deutério, que é o hidrogênio com a massa 2, trítio, que é o hidrogênio com a massa 3, certo? Então, esses isótopos são átomos de mesmo elemento químico com massas diferentes. Então, não são idênticos em massa, tá? Nem sempre vão ser idênticos em massa. Então, A1 e A2 já não são, né? Então, a gente pode arriscar. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, certo? Em particular, se os átomos têm massas diferentes. Gente, eu posso ter elemento químico diferente que tem a mesma massa. Eu não dei um exemplo aqui do isótopo. Vou pegar um exemplo aqui, um outro exemplo para vocês. Imagina um átomo de hélio com a massa igual a... Deixa eu ver aqui. Um átomo de hélio com o número atômico seja 2 e a massa seja 3. Pegando um dos exemplos aqui. Se eu tenho um elemento químico hidrogênio, olha só, número atômico diferente. Eu não sei o que significa esses números. Então, calma, gente. Lá para frente a gente vai estudar isso tudo. Mas o interessante aqui é a gente saber que eu posso ter átomos diferentes com a mesma massa, de acordo com o tipo de isótopo, e isso pode coincidir. Quando isso coincide, a gente fala que são átomos isóbaros. Isóbaros são os átomos diferentes, elementos químicos diferentes, números atômicos diferentes, mas que possuem a mesma massa. No caso, a massa dos dois seria 3, certo? Então, essa terceira aqui não é correta, porque eu posso ter elementos químicos diferentes com a mesma massa. Isso acontece. Beleza? Na número 4, os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Gente, certo, né? Se for uma reação química que não seja nuclear, beleza. Não vai ser, né? Mas eu já contei a resposta. Tem reações nucleares, né? Em reações nucleares, você vai ter a decomposição dos átomos. A gente vai ver alguns exemplos de reações nucleares, certo? Então, não pode ser a 4, só sobra então aqui a número 5, mas a gente lê ela, né?
átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Perfeito, esse postulado está certo, né? Lembrando que o postulado de Dalton não chamava de compostos, chamava de átomos compostos, né? Mas esse postulado de Dalton, então, ele ainda é válido, porque ele é um postulado correto, né? A gente ainda não viu o conceito de molécula, mas a gente vai ver, né? Elementos se combinam para formarem as moléculas. É isso que está falando nesse postulado. E aí, então, a alternativa correta seria a letra E, né? Somente a número 5, que ainda é considerado correto. Certo? Espero que tenha ficado clara essa questão aqui. Lembrando que foi no Enem do ano passado, então é uma questão aí bem recente mesmo, para a gente discutir. E aí, gente, então, o modelo de Dalton, ele, assim, essa ideia, aliás, né, a ideia de átomo, ela teve muita resistência, né, por parte da comunidade científica. Só que quando ela conseguiu explicar as leis ponderais, quais que são as leis ponderais? A lei de Lavoisier e a lei de Proust, né? Quando ele conseguiu explicar isso, ele teve uma aceitação muito grande por conta dessa explicação. E como que Dalton explicava, então? De novo, retirado do livro, né, do livro didático. Ele falava que, olha o exemplo, carbono com oxigênio se combina para formar monóxido de carbono. Então, as massas seriam 3 gramas desse átomo simples de carbono, 4 gramas com átomo simples de oxigênio, para formar um átomo composto de monóxido de carbono, que seria, então, aqui 7 gramas. E de acordo com a proporção de massas, você formaria compostos diferentes. Olha aqui, ó, 3 gramas em vez de ser com 4. Essa representação que os caras não sabiam na época, mas usando o modelo de Dalton, né, aí a gente já pode saber que cada oxigênio aqui, na verdade, seria 4, né? 2 oxigênio, que é 8, porque 8 com 3 dá 11. Então, olha só aqui a explicação dele, ó. Os átomos compostos de monóxido de carbono são constituídos de um átomo simples de carbono e um átomo simples de oxigênio. Aí, por enquanto, isso aqui é só para a gente entender mesmo a evolução histórica, depois a gente não vai usar esses conceitos aí que estão entre aspas, a gente vai usar outros termos, tá? Mas isso aqui é muito importante para a gente entender como que a ciência chegou no ponto que ela está hoje, né? Então, a gente fazer esse caminhar histórico é muito interessante na formação de vocês. Então, olha aqui, usando o exemplo da água, né? Usando o exemplo da água, 9 gramas de água, segundo Dalton, né, pode ser decomposto em 1 grama de átomo simples de hidrogênio e 8 gramas de átomo simples de oxigênio. Então, 1 grama de hidrogênio com 8 gramas de oxigênio formam 9 gramas de água. Aí aqui eu coloquei, gente, para quem quiser aprofundar um pouquinho os estudos, um artigo da Química Nova, que fala sobre o modelo de Dalton. Bem interessante também, para quem quiser dar uma aprofundada e fazer um estudo sobre esse modelo, tá? E sobre umas outras questões que ele vai abordar lá, bastante interessante aí para vocês fazerem essa leitura. Então, gente, o Dalton então conseguiu explicar aquela questão das leis das proporções constantes, né? Essa proporção aqui de átomos vai permanecer a mesma, né? E ele explica também muito bem então, a lei de Lavoisier, olha só, 9 gramas é devido a 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio, certo? Então explica bem a lei de Lavoisier. Mas aí, aproximadamente 3 anos depois, o Gay-Lussac, que está aqui a fotinha dele, ele fez alguns experimentos com eletrólise, fazendo a decomposição de algumas substâncias, fazendo essa decomposição e estudando as proporções volumétricas. Qual que é a proporção de volume? Dalton estudou bem a proporção de massa. E a proporção de volume, o Gay-Lussac, então, que fez esse estudo, tá aqui a forma que é feita a eletrólise, né? Aqui pode ser uma solução aquosa, passa uma corrente elétrica, esse que é o símbolo de um gerador, e ele está mostrando uma bateria de 6 volts, e aí vai coletando os produtos dessa eletrólise, que pode ser, então, gás, certo? E aí vai fazendo a leitura de volume de acordo com o deslocamento de líquido que houver dentro dessas seringas. Isso aqui é só um exemplo, tá? Uma proposta de experimento. Vocês ainda vão fazer desse tipo de experimento, mas não no primeiro ano. Mas mais para frente a gente vai fazer esse experimento. No terceiro ano é certeza de fazer, no segundo talvez, tá? Então,
alguns estudos dele, e Gay-Lussac, então, fez esses experimentos todos, acreditando, então, que eles tinham uma coincidência muito grande com o modelo de Dalton. Ele tentava fazer esses experimentos para explicar o modelo de Dalton, certo? Não foi para desafiar nem nada. E aí ele observou o seguinte, ele observou que para a síntese de água, utilizando aqueles gases hidrogênio, gás oxigênio, a proporção de 2 volumes de hidrogênio para 1 volume de gás oxigênio, formando 2 volumes de água. E aí, essa proporção de volume, ela pode ser falada, então, pode ser, aí depende da unidade de volume. Aí aqui tem um exemplo, ó, 10 litros de hidrogênio, se ele testou ele com 5 litros, ele percebeu que formava 10 litros de água, sem excesso, não tinha excesso de nenhum. Se ele modificar um deles para fazer esse estudo, né, se a proporção realmente é constante, ele fixa um e varia o outro. Então ele fixou 10 litros de hidrogênio e variou esses 5 litros de oxigênio. Então ele usou 8. Só que ele percebe que quando ele faz isso, forma os mesmos 10 litros de água e sobra 3 litros de oxigênio, que vai ser o excesso. Então a proporção permanece constante, certo? 10 litros de hidrogênio, aqui ele fixou então, aqui aliás, ele usou 4 litros, a gente sabe que, segundo essa proporção dessa primeira reação, é o dobro de hidrogênio, né, em termos de volume. Ele pegou então 4 litros e ele percebe que esses 4 litros reagem só com 8 de hidrogênio. 2 litros ficaram em excesso. Então, essa proporção aqui volumétrica ela é constante. Então, tudo isso aqui eu estou tirando do livro de vocês. Então, se você pegar 1 ml de hidrogênio, esse 1 ml ele reage com quanto de oxigênio, segundo essa proporção? Com meio ml e forma 1 ml de água, meio ml. Então, esse volume, gente, pode ser qualquer unidade, né? Pode ser mililitros, pode ser litro, pode ser metro cúbico e tudo mais, certo? E ele observou, então, que toda vez que as substâncias gasosas, elas reagem nas mesmas condições de temperatura e pressão, elas guardam entre si uma relação de números inteiros pequenos. Então, é 2 para 1, 1 para 1, 1 para 3, certo? Não tem números grandes, não. Eles são números inteiros. Aqui eu coloquei aqui um número decimal, mas para a gente sumir com esse número decimal, basta a gente multiplicar por 2, né? E o 5 também você pode até escrever ele como 5 vezes 10 menos 1, aí depende da unidade, né? Certo? Então, um novo estudo, agora estudando a proporção volumétrica, lembrando que a proporção em massa já havia sido bem estudada. Então, olha aqui, ó. Sabendo da hipótese, sabendo que essa hipótese aqui é válida, essa hipótese adotada por Gay-Lussac, que volumes iguais de gases diferentes, eles contêm o mesmo número de átomos. Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, se eu tiver um volume de um certo gás, que eu chamei aqui de gás A, certo? E eu tiver 2 volumes de um gás B, se você sabe que um volume corresponde a 3 moléculas, 2 volumes correspondem a 6. Não importa o material, tá? Então, os gases podem ser gases diferentes. O volume vai ser o mesmo. Então, se você pegar 1 litro de oxigênio, ele tem o mesmo número de moléculas, o mesmo número de átomos, tanto faz, tá? Para esse caso aqui, sim, tanto faz. Ele contém o mesmo número de moléculas do que em 1 litro do gás de nitrogênio, certo? E olha só, então, a confusão que deu esse estudo, tá? Segundo o Dalton, um átomo simples de nitrogênio reage com um átomo simples de oxigênio, formando um átomo composto de monóxido de nitrogênio. Então, seria, segundo Dalton, se essa hipótese for válida, a gente esperaria que Gay-Lussac encontrasse o seguinte, um volume com um volume formando um volume, certo? E olha só o que o Gay-Lussac ele encontrou, um volume com um volume formando 2 volumes. Então tem alguma coisa errada, está faltando alguma coisa aqui nesses modelos, nesse estudo, tá? Para tentar explicar isso. O pessoal custou aceitar esse estudo do Gay-Lussac, tá?
tinha uma rejeição muito grande, porque o modelo de Dalton foi muito bem aceito pelas questões que eu falei anteriormente. Ele explicou que o pessoal não estava conseguindo explicar, que são as leis ponderais, mas então o Gay-Lussac chegou aí com esses novos experimentos e essa relação dos dois não estava muito bacana, né? O Gay-Lussac tentava explicar os experimentos dele a partir do modelo de Dalton, só que no fundo vocês verem que tem várias diferenças, né? Uma delas aqui eu mostrei para vocês com esse exemplo. Seria esperado um volume, considerando essa questão, essa hipótese, né? De volumes iguais de gás diferentes, ele vai ter o mesmo número de partículas, nesse caso o mesmo número de átomos, certo? Vocês percebam então essa diferença do que seria esperado, de acordo com o modelo de Dalton, e o que foi observado experimentalmente. E depois, quando a gente entender qual que era realmente o problema aqui, acho que vai ficar mais claro para vocês, tá? E eu vou voltar nesse exemplo aqui, vou voltar nessa tela aqui para a gente discutir ela depois, tá? Com mais detalhes que a gente vai explicar isso daí com vocês, discutir isso com vocês, tá? E aí, por exemplo, da água. Dalton ele observou que 1 grama de hidrogênio reagia com 8 gramas de oxigênio, formando 9 gramas de água. E Dalton explicou isso aí, que um átomo simples de hidrogênio, um átomo simples, reage com um átomo simples de oxigênio, formando um átomo composto de água, e aí ele explicou essa relação. Só que olha o que o Gay-Lussac observou, que na verdade 2 volumes, né? Então se a gente fosse esperar isso aqui, a proporção seria 1 para 1 para 1, né? E na verdade, olha só a proporção, 2 volumes de hidrogênio reagindo com 1 volume de oxigênio e formando 2 volumes de água. Essa é a proporção volumétrica que Gay-Lussac ele observou. Isso, gente, causou um impasse, então, mais uma vez, muito grande, né? Tinha um conflito aqui entre as teorias. Mas aí o nosso querido amigo Amadeu Avogadro, ele introduziu um conceito muito importante, que é até o tema da nossa aula, da atividade dessa aula, que foi o conceito de molécula. O conceito de molécula resolveu todo esse impasse. Então, todos os dois estão corretos, tá? Todos os 2 modelos estão corretos. E a gente vai discutir, então, por que isso aí realmente está correto, né? As proporções de massa. O que não está correto é só essa descrição aqui de átomo simples para Dalton, essa descrição aqui que confunde. Mas a proporção de massa está correta sim, e a gente já vai entender isso porque a proporção de volumétrica está mais do que correta, né? Tá mais que correta não existe, tá? Só um exagero aqui. Mas essa proporção volumétrica está muito correta e quando a gente introduz o conceito de molécula, isso fica resolvido, né? Esse impasse vai ficar resolvido, certo? Então, olha só, o Amadeu Avogadro é o cara mais gato da ciência, né? O cara é muito vistoso, muito belo, né? E ele falava o seguinte, então, que a molécula ela é a menor partícula de uma substância capaz de existir isoladamente. Então, aqui ele não vai falar de átomo simples, átomo composto, ele está falando de molécula. E a molécula, então, ela é formada por átomos. Então, elementos químicos se combinam para formar as moléculas, certo? Esse conceito aqui, que não existia para a época, foi muito inovador e permitiu a gente entender de forma mais ampla aquelas reações, aquelas proporções, tá? E aí a lei de Avogadro, então, de 1811, ela vem falar o seguinte, que volumes iguais de gás, então aquela hipótese agora virou uma lei, né? Volume iguais de gases diferentes nas mesmas condições de temperatura e pressão contém o mesmo número de moléculas. Então, 1 litro de um gás A tem X moléculas. 1 litro de um gás B vai ter as mesmas X moléculas. Então, volumes diferentes contêm o mesmo número de moléculas, isso se tiver nas mesmas condições de temperatura e pressão. Certo, gente? E aqui, então, a gente vai entender como que o Avogadro, então, conseguiu explicar aquele impasse que eu falei para vocês. Para o caso da água, se a gente tem 2 volumes de hidrogênio, 2 volumes do gás hidrogênio, reagindo com um volume do gás oxigênio, formando 2 volumes de água, a gente pode falar que em um volume a gente tem X moléculas. Em um volume, X moléculas. Então, 2 volumes, 2X moléculas.
Um volume, 1x moléculas. 2 volumes, 2x moléculas. Se a gente dividir as duas reações, os dois termos, por x, vocês obtêm, então, a proporção molecular da reação. 2 moléculas de hidrogênio reagem com uma molécula de oxigênio, formando 2 moléculas de água. Aí vocês podem falar assim, então, a molécula não é a combinação de átomos? Então, como que seria a molécula de hidrogênio? A molécula de hidrogênio, então, usando o modelo de Dalton para explicar aqui, ó, eu posso representá-la assim, ó. Ela é a combinação de 2 átomos de hidrogênio. E a molécula de oxigênio? Uma molécula só, 2 átomos de oxigênio. Aí que eu vou representar coloridinho para ficar diferente, né? Como que seria a molécula de água, então? A molécula de água, ela então seria a combinação de um átomo de oxigênio com um átomo de hidrogênio, certo? Lembra a proporção em massa que Dalton observou, que era 1 grama com 8 gramas, formando 9 gramas? A proporção de volume, vocês observam, né? Se é 2 moléculas com uma, formando 2, né? A gente sabe, então, que é porque os átomos, as ligações vão quebrar, vai formar novas ligações. Mas o assunto da aula não é ligação química. Vamos nos atentar, então, só para a questão do descobrimento de qual era a proporção molecular de cada reação química, de que as moléculas eram feitas, né? Então, que a molécula de água percebeu-se que ela é composta por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, cada molécula, né? E tudo isso veio graças à proporção volumétrica do Gay-Lussac. Esses estudos foram muito importantes, então, para o avanço da química. E aí eu estava explicando aqui a questão lá de Dalton, por que não contraria a proporção em massa da lei de Dalton, é justamente pelo seguinte, se a gente admitir que cada molécula de hidrogênio, então Dalton observou isso, que o oxigênio é 8 vezes mais pesado que o hidrogênio, essa proporção de massa, o estudo dele estava correto, né? 8 para 1, isso eu estou falando de massa relativa. Para cada 1 grama de hidrogênio, você tem 8 gramas do gás oxigênio. Então, admitindo que a massa Desculpa aqui, gente. Ó. Se a gente admitir que a massa de cada átomo de oxigênio é 1 grama, a massa de uma molécula é 2 gramas. Certo? Então, qual que é a massa total que a gente teria aqui? 4 gramas do gás hidrogênio. A reação, ele fala aqui que é 1 para 8. Se a reação aqui é 1 para 8, 4 vai ser para 32 gramas. Qual que seria a massa de cada átomo de oxigênio? 16 gramas. Você pode falar, 4 com 32 é 36 gramas. Certo? Não é 36 gramas? 4 com 32 vai formar 36. Qual que é a massa de cada molécula de água? 18 gramas. Então a proporção em massa da reação é 4 para 32 para 36? Correto. E se a gente simplificar? Se a gente simplificar, 4 dividido por 4 dá 1. 32 dividido por 4 dá 8. 36 dividido por 4 dá 9. Olha só a proporção de Dalton repetindo aqui, então. Certo? A proporção, então, de Dalton, ele encontrou a proporção simplificada, se a gente for entender bem, né? E agora, com os estudos mais completos, a gente consegue explicar, então, vários desses problemas, dessas reações. Falei para vocês que eu ia retornar aqui, né? Nesse exemplo. Esse um volume aqui reagindo com 2 volumes, ele percebeu, então, que o nitrogênio, um volume, então, ele representa aqui o nitrogênio por 2 esferinhas, né, usando o modelo de Dalton, o oxigênio por uma esferinha, o monóxido de nitrogênio, agora eu vou colorir o nitrogênio para fazer diferenciação, tá? Por que forma 2 volumes? Porque, gente, a molécula, ela quebra as ligações e forma novas ligações químicas, formando novas moléculas, certo? Então, daí esses 2 volumes. E por que o Dalton falava disso, o que confundia as coisas? Ele falava de átomo simples, átomo composto. Com o conceito de molécula, a gente sabe que átomo simples
nesse caso aqui não dá para a gente explicar, porque seria menor, seria aquela questão de ter repulsão, né? E a molécula, na verdade, ela é formada por átomos. Então, a gente tem que a formação de uma molécula por 2 átomos de nitrogênio, uma outra molécula, o gás oxigênio, por 2 átomos de oxigênio. A junção de átomos é que forma essas moléculas, né? E para formar o produto, então, a gente tem a formação de novas ligações. Então, se vocês percebam aí que cada átomo foi para a formação de uma molécula, certo? E aqui, gente, ó, ficou um exercício aqui sobre a lei de Gay-Lussac, certo? Para a gente fazer, esse aqui eu vou fazer junto com vocês. Ele te dá, então, aquele quadro, tipo lá da lei de Prost, né? Lembrando que a proporção volumétrica permanece constante, aqui com hidrogênio e cloro, formando cloreto e hidrogênio. Na primeira linha ele fala que 7 litros do gás hidrogênio reage com 7 litros do gás cloro, formando 14 litros do cloreto de hidrogênio. Para formar 15 vai ser quanto? Se a proporção permanece constante, a gente pode falar que aqui então é 7,5 litros com 7,5 litros. Por quê? 14 não está para 7, 15 vai estar para 7,5, certo? Agora ele quer 3 litros. Ah, eu vi aqui no quadro 1 que os volumes são iguais. Os volumes são iguais. Então, se é 3 litros, aqui vai reagir com 3 litros. Se 7 forma 14, 3 formam 6. É o dobro de 7, é o dobro de 3, é 6. E com 2 litros? Se a gente pegar 2 litros de hidrogênio, vai reagir com 2 litros de cloro, formando 4 litros do cloreto de hidrogênio. Se eu pedisse, faça a proporção de moléculas, se 2 litros reage com 2 litros, formando 4 litros, eu posso simplificar que 1 litro reage com 1 litro, formando 2 litros. Né? Eu posso simplificar todos esses aqui, eu vou achar essa menor proporção de números inteiros. Então, uma molécula do gás hidrogênio reage com uma molécula do gás cloro e forma 2 moléculas do cloreto de hidrogênio. Uma molécula de hidrogênio, ele tem que me dar mais informações, né? Mas as principais a gente sabe. O hidrogênio, ele é formado assim, ó, vou representar por 2 bolinhas. Se a gente já entendesse a simbologia, que vai ser assunto das próximas aulas, a gente saberia que seria assim, ó, representa H2. O Cl, o gás cloro, ele também é representado, são moléculas biatômicas, né, diatômicas, ele pode ser representado assim, ó, Cl2. Esses dois, eles combinam para formar o cloreto de hidrogênio. Olha o cloreto de hidrogênio aqui. Se a gente fosse representar através do modelo de Dalton, ó, formando 2 moléculas. Cada molécula é formada por 2 átomos. Tem molécula que pode formar mais de 2? Tem um monte, né, gente? 3, 4, 5, 6, mais de 1 milhão de átomos pode ter, no caso dos polímeros, né? Então, são vários tipos de combinação. Essa questão aqui é interessante, que ela vai trabalhar, então, essa formulação. Ó. Classifique os sistemas em substância simples, substância composta, mistura de substância simples, mistura de substância composta e mistura de substância simples e composta. Se vocês observarem bem, cada um desses átomos aqui, ó, tudo isso aqui é formado pelo mesmo elemento químico, né? Que é essa bolinha vermelha que eu não sei qual que é. Imagina que for o oxigênio. Aqui eu teria o O2, aqui eu teria o O3. Então eu tenho 2 substâncias simples diferentes. Então reparem aqui. Então isso aqui é uma mistura de substância simples. Vou usar um número que é mais fácil, tá? Isso aqui é uma mistura de substância simples. No sistema B, eu tenho apenas um tipo de substância. Cada substância é formada por 2 átomos roxinho aqui, ó. Imagina que fosse o nitrogênio, N2. Então, aqui eu tenho substâncias simples apenas, né? No sistema B, apenas substâncias simples. No sistema C, isso aqui, gente, é uma substância composta. Por quê? É formada por 2 elementos diferentes. Aqui é mesmo elemento, mesmo elemento, mesmo elemento. Aqui já são elementos diferentes. Imagina que isso aqui for a amônia, NH3.
Então, são dois elementos, nitrogênio e hidrogênio. Isso aqui é uma substância composta. Isso aqui já é outra substância composta, ó, dois átomos, um azulzinho, dois vermelhinhos. Isso aqui já é outra substância composta. Então, isso aqui é uma mistura de substâncias compostas, número 4. Beleza? E no sistema D? Isso aqui, gente, ó, é uma substância composta. Eu tenho mais de uma substância composta? Não, né? Tenho só a mesma substância composta, que é uma bolinha preta e uma bolinha vermelha. Então, isso aqui é simplesmente uma substância composta, certo? Substância composta, número 2. No sisteminha E, que é o que restou, a gente tem, então aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Onde que está mistura de substâncias simples e compostas? Eu acho que está faltando, né? Não tem. Provavelmente tinha outro 4. Isso aqui é só substâncias simples, mistura de substâncias simples. Só um tipo de substância simples. Aqui, substância composta, somente mistura de substâncias compostas diferentes. Aqui é um tipo só de substância composta, então eu coloquei aqui número 2. E esse aqui, ó, é um tipo só de substância composta. É uma substância composta formada por duas bolinhas pretas, dois átomos representados por esferas pretas e 4 átomos do elemento químico esferinha branca. Certo? Então aqui a gente também tem substância composta. Beleza, gente? Então, o modelinho de Dalton aqui ajudando a gente a descrever esse sistema. Vai ficar uma atividade para vocês tentarem fazer. Vocês vão achar aí no Classroom, tá? Essa atividade. Tem um artigo aqui para quem quiser ler um pouquinho sobre a questão da molécula, tá? Esse artigo já é um artigo um pouco mais complexo, né? Que mais para frente vocês vão ter mais condição de ler, mas eu trouxe um trecho aqui muito interessante, tá? Então vocês vão fazer essa leitura desse trecho, e aí ele pergunta qual que é o cenário que o Avogadro introduziu o conceito de molécula. Então, com essa aula de hoje, vocês conseguem responder isso. E por que o número de moléculas é tão expressivo frente ao número de átomos? A gente tem em torno de 100 átomos e 10 milhões de moléculas, né? Então, o número de moléculas é muito grande. Represente uma reação química que envolva gases à sua escolha, utilizando a representação volumétrica de Gay-Lussac e a representação molecular de Avogadro com o uso de bolas. Vai pegar essas bolinhas da forma que eu representei aqui para vocês, tá? Então, vocês peguem um exemplo. Tem vários, viu? Vários exemplos. Vocês podem pegar o exemplo aí da formação do ozônio, vocês podem pegar o exemplo que eu trabalhei aqui com vocês, ó, hidrogênio e cloro. Vocês podem trabalhar hidrogênio e nitrogênio, certo? Vocês podem trabalhar dióxido de enxofre com oxigênio formando trióxido de enxofre, são vários exemplos, tá? E vocês vão pegar um exemplo e vai representar dessa forma aqui, ó. Questão das moléculas, das bolinhas formando o produto, certo? Os símbolos vocês não precisam ainda trabalhar com eles. É a partir dos nossos próximos encontros que a gente vai começar a fazer esse tipo de trabalho. Beleza, gente? Muito obrigado. Bons estudos para vocês. Se precisar de uma mão aqui nesse exercício, me procurem no horário de atendimento, tá joia? Valeu, até mais.